Muito bem, queridos. Então hoje nós vamos começar a série Acesos. Depois de uma série maravilhosa, né, dos realizadores. Porque nós temos, você sabe que a nossa igreja, ela tem um símbolo principal, que é o fogo, né? Nós já conversamos muitas séries sobre isso. E aí hoje eu quero conversar com você sobre a importância de estarmos acesos no amor por Jesus, no amor pela palavra, no amor pela igreja, no amor pelo próximo. Eu não sei quem que faz churrasco, eu sei que o Cássio é profissional, o Ivan é profissional também, né? O Alessandro, belo churrasco. Como vocês fazem para acender o fogo, né? Tem várias técnicas, né? Alguns preferem, né, fazer aquele jeito tradicional, aço, com graveto, carvão, outros usam aquele acendedor. O que importa é o seguinte, não sei se alguém já sofreu tentando fazer um fogo acender. Alguém já sofreu já? Com a churrasqueira meio úmida, uma churrasqueira meio úmida, geralmente não pega, né? Eu já tive a infelicidade de comer na casa de algumas pessoas, não tem ninguém aqui, fica tranquilo. Mas em Curitiba, Cássio, quando eu morei em Curitiba, eu gaúcho, né? Imaginando que o curitibano, não sei se o Léo está aí, o Léo é Curitiba, achando que o curitibano fazia churrasco. Thomas, no espeto, carne grossa e tal. Pastor, vamos lá na minha casa, quero fazer um churrascão para ti e tal. Daí eles fizeram. Era uma churrasqueira, Cássio, aquelas que tu abre, é redondinha, tu abre, jogaram uns bifes assim, só pá. E eu era visitante em Curitiba, né, Daiane? Eu falei, isso é churrasco? Sim, nós somos churrasco, nós bombamos, e todas as casas de Curitiba faz o churrascão aqui, o que tu achou? Top. Não, tu vê que vocês fazem um estilo diferente, né? Vocês fazem um bife, imagina, Rogério, eu ali achando que ia ter um espeto corridaço, aqueles, jogaram um bife em cima, viraram, desviraram. Não, tá top. Lembro do nome dele, era Anderson, até hoje eu lembro disso aí. Foi no dia, Léo, que deu uma briga, era Atletiba, tu lembra? Que deu até polícia. Naquele dia, nunca mais me esqueço, né? Que mataram a gente no estádio, tu lembra? Curitibano é assim, para quem acha que Curitibano é tranquilo, vai lá visitar para ver uma coisa. O Léo, para a glória de Deus, está aí, na calma, né, Léo? Às vezes o Léo fica bravo, coisa de curitibano, né? No dia que eu estava lá, fizemos aquele churrasco, quer dizer, ele fez, né? Mas eu acho legal quando o fogo pega, porque quando o fogo está alto, não significa, os churrasqueiros vão aprender uma lição, quando o fogo está alto, Andrei, não quer dizer que está pronto para botar a carne. Tem que ter aquele ambiente, né, Cássio? Tem que ter aquele momento que vai diminuir o fogo ali, aparentemente, né, Pedro? Mas vai ficar aquecendo a carne. E é legal, né? Eu estava até comendo churrasco na casa do Alessandro, ontem foi muito legal. O Alessandro também é um grande profissional. Recomendo, vão na casa dele lá, a gente é top. Mas paguem a parte que vocês têm que pagar, tá? Não é assim, você acha que tudo é de graça? Mas o fogo é interessante, né, galera? Como tu faz assim, uma comida legal, uma carne legal. Quando o fogo, então, ele chega num momento que ele aquece. Agora, quando você come aquele churrasco complicado, a pessoa tirando a carne antes da hora, só assou por fora, aí você corta. Bom, cadê o Adriano? O Adriano está aí? O Adriano? Está aqui o Adriano? Hã? Tá lá, o Adriano é um dos únicos que eu conheço que o Adriano come a carne, sai do boi e já come já. Né, Adriano? O Adriano, mal passado para ele é ofensa. Ele quer, já pega a carne do boi e já arranca, né? Eu com o Adriano foi fazer um churrasco lá em casa, Adriano, lembra aquela vez? Eu, vai demorar uma meia hora, uma hora, o Adriano só jogou a carne e já começou a servir. Eu falei, o que é isso? Um monte de sangue. Eu falei, o que é isso? Pô, faz um pouquinho mais de boa, né? Mas cada um tem seus gostos, né, Adriano? Né? Religião, mas isso não se discute, isso é carne, né? Mas, cara, quando você deixa o fogo pegar legal, e aí a carne vem top, significa que aquele fogo fez o papel dele, né? Então, por isso que eu digo que o acender o fogo, ele está muito relacionado a esse fogo ter o propósito de, no final, servir para a coletividade se alimentar. Então, você perceba, e logo eu vou começar a ler os textos hoje, eu vou começar do texto apocalíptico por Gênesis, tá? Eu vou começar. Essa palavra ela vai ser um pouco mais profunda e depois nós vamos ficar mais de boa durante a série. Já. Mas, quando você é uma pessoa acesa,
no poder de Deus, na presença de Deus, o Senhor usa você para que as pessoas se alimentem dele e da palavra dele a partir de ti. Quer ver? Vamos ler o primeiro texto então. Primeiro o título, né? Vamos botar o título. Temos o título lá: Ascender tem um preço. Esse é o título de hoje, ok? Está na sua guia. Ascender tem um preço. Então, nós sabemos, né, Rodrigo, que a carne tem um preço, né? O carvão tem um preço. Você fazer uma comida boa, né, Alessandro, tem um preço. Então, se para isso nós temos que pagar o preço, imagina nós ascender espiritualmente, esse preço vai ser pago. Vamos ler Levítico 6,13, olha que interessante. Vamos ler 3 textos aqui hoje, para nós entrar nessa série. Só quero pedir que você se prepare. Amém, Rose? Vamos ficar tranquilo aí? Podemos ficar tranquilo aí, João? Então, cultura está todo dia. Se prepare. Creia e receba essa palavra. Mais uma vez eu garanto que é Jesus que vai falar aqui. Olha só, Levítico 6,13, um dos textos nossos principais da igreja, né? O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre? Perfeito. Lucas 12, 49, 53. Jesus continuou. Quem continuou? Perfeito. Eu vim, e aqui eu quero que agora você... Vamos lá. Eu vim, Jesus, para pôr fogo na terra. E como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Todo mundo pensa isso, né? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Ai, meu Deus! Ah! Que ato antidemocrático. Que discurso de ódio. Mas ele continua dando essa palavra consoladora, incentivadora, motivacional. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais, as mães contra as filhas contra as mães, as sogras, aqui está bem tranquilo. Geralmente é assim. Até aqui vai no coletivão. Vão ficar contra as noras contra as sogras. De fato, tem muita nora que é contra a sogra. Bom, vamos ler o outro texto então, que está em Mateus 10, 34 e 39. Não pensem, e aí que está o jogo. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Mas o que Jesus está confundindo a galera hoje nessa noite? Estava todo mundo achando, né, que era justamente a paz. Agora Jesus diz, nem pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é o meu seguidor, terá a vida verdadeira. Vamos aplaudir a Deus por isso? Com muita dor no coração, aplauda o Senhor. Telecurso 2024. Quem falou essas palavras? Opção A, o diabo. Opção B, pastor Edson. Opção C, os diáconos e presbíteros. Opção D, Jesus Cristo. Quem falou isso? Perfeito, então depois não sai falando, o pastor é homofóbico, o pastor é machista, o pastor divide famílias, o pastor é um... né? Vocês reconhecem então que não fui eu que falei isso? Hã? Foi Jesus. Sim ou não? E a Bíblia é a palavra de... Não é minha palavra, não é a palavra da Viva, é a palavra de Deus. Galera, por isso que eu sempre incentivo toda pessoa a ler pelo menos uma vez a Bíblia toda.
Saí do Salmo 23, o Senhor é meu pastorzinho, meu queridinho. Saí só daqueles textos, Deus ama tanto você, que se entregou. É muito bonito, faz parte, está na Bíblia, sim, claro. Por que não? Mas não é só isso. Tem coisas na Bíblia que muitas pessoas ignoram e fingem que não existe. Tem coisas na Bíblia que muitas pessoas acham que é antibíblico. Vitor, isso aqui para muitos, esse texto é antibíblico. Porque capaz que Jesus vai querer botar um contra o outro, capaz que Jesus vai querer guerra, capaz que Jesus vai querer divisão. O que é isso? Claro que não. Mas ele disse, eu não vim para trazer paz, mas vim para trazer espada. Porque assim, André, aí que está o jogo, né? Nós pastores, né? Eu entendo perfeitamente isso aqui. A verdade, Rogério, se ela for aceita por duas pessoas, ali há unidade. Se ela for aceita por uma, ali há divisão. Então, Jesus está falando o seguinte, ele não está dizendo, ei, eu quero que todas as famílias se dividam. Nada disso, cara. Muito pelo contrário, Jesus quer que todos se unam. Honrarás teu pai e tua mãe, os filhos não desobedecer os pais não irritar os filhos. Quem constituiu a família foi Deus. Não é a intenção de Jesus. Porém, quando alguém floresce para a verdade dos fatos, para a verdade bíblica, e deseja viver essa verdade, pode haver briga. Pode haver discussão. Pode haver divisão. Isso, às vezes, dentro da própria casa, dentro do próprio serviço, pode acontecer. Não é que Jesus está dizendo, eu quero que aconteça. Ele está dizendo o seguinte, ei, por amor a mim, vocês terão um preço a pagar. E aí, queridos, vamos trabalhar? Vamos para o primeiro ponto lá, que vai ter aí um trabalho interessante. Ascender para Jesus exige coragem. Ter uma vida cristã acesa exige preços a serem pagos. Então, quando você vai na nossa central do visitante, né, Léo? A gente deixa bem claro ali. Você sabe, nós temos o lema aqui, você aceita, amado e transformado. Nós temos, então, o nosso versículo base, que o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, né, Felipe? E nós temos ali a declaração da nossa igreja, a visão e a missão. A declaração que é baseado nesse texto aqui, nesses três textos, né, em especial quando Jesus fala, eu vim para acender um fogo, né, a nossa declaração diz o seguinte já, que o nosso propósito é, como igreja, acender e manter aceso nas pessoas o fogo de amor por Jesus Cristo, sua igreja e seu reino. A nossa visão é discípulos avivados em poder e caráter. E nossa missão é avivar o planeta através da presença e da palavra de Deus. Então, o que acontece, queridos? Jesus deixou claro aqui que ele tinha um desejo que um fogo se acendesse na terra. Rodrigo, na época dele, o que ele mais queria era que aquilo que ele tinha, os discípulos tivessem. O que ele mais queria era que chegasse o tempo que aquele poder que ele tinha, aquela unção que ele tinha, aquele Espírito Santo que estava sobre ele, viesse sobre seus discípulos. Por isso, quando ele falava assim, ei, eu vou morrer numa cruz, mas fique de boa, eu vou ressuscitar, e quando eu subir, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo que está sobre mim. Portanto, não fiquem tristes, não se desanimem, eu preciso morrer, passar por esse batismo de morte, passar por essa angústia horrível, para que aquilo que está em mim possa estar em vocês. Jesus curando, ele quer que todos curem. Jesus, então, profetizando, ele queria que todos profetizassem. Jesus ali, ensinando, sendo mestre, confrontando o pecado, confrontando o sistema, ele desejava que todos tivessem esse poder, Cássio. Por isso que ele falava, ei, não se desanimem, não turbem o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou lá para cima agora, vou ficar sentado à direita do meu pai, e eu vou enviar o que está em mim, que é o Espírito Santo, para vocês. De fato,
Atos capítulo 2, a Bíblia fala que os discípulos estão reunidos ali, e do nada, então, vem sobre eles o Espírito Santo, que os batiza com fogo. É tão interessante quando o Espírito Santo inaugura a sua entrada na terra, não a sua entrada na terra através de Cristo, mas os profetas já estavam sempre na terra, mas inaugura na igreja, o símbolo que ele é descrito é fogo. Línguas de fogo. Começou a pousar sobre eles, Juliano, línguas como de fogo. Eles viram o símbolo do fogo. E quando o Espírito Santo desceu naquela galera que estava ali, Pedro, Tiago, João, mais de 120 discípulos, a primeira coisa que aconteceu, Alessandro, foi Pedro pegar a palavra, ele se sentiu perdoadaço, ele se sentiu transformado, encorajado, e ele vai para cima de mais de 5.000 pessoas lá, Léo, e ele prega o evangelho. O que vocês estão vendo aqui não é alguém que está bêbado, não é alguém que está louco, isso que vocês estão vendo é o poder do Espírito Santo que estava no nosso mestre e agora está em nós. E ele prega, e 3.000 pessoas se convertem numa pregação, numa só pregação. Você repare que ele não quis fazer clientes ali. Você repare que ele não pensou em realizar projetos pessoais. Ele não pensou em realizar interesses próprios. Quando o Espírito Santo veio, o interesse do Espírito Santo tomou conta de Pedro. Agora prega o evangelho. E aí Pedro prega 3.000, que tinha mais de 3.000 pessoas, como eu falei. No mínimo 5, talvez até 10.000 pessoas. Mas 3.000 ouviram, creram e entregaram a vida para Jesus. É interessante. Você repara então que acende um fogo ali. Isso que é lindo, né? Eu acho espetacular. Que esse fogo acendeu. Aí o apóstolo Pedro então começa a discipular aquela galera, começa a levantar diácono, presbítero, já não tinha mais líder suficiente para comandar tanta gente. Aí Deus já derruba no chão um cara chamado Saulo, que daí vira apóstolo para tentar começar a conduzir aquela galera, e a igreja vai crescendo, não para mais, começa a crescer, crescer, crescer. Aí dentro da igreja começa a ter umas permissividades de idolatria, santo, papapá, aquela loucura. Aí a igreja vira uma igreja universal católica romana, através do Constantino. Aí Deus pega, chama o Martinho Lutero, crava lá as 95 teses, cravou na porta, dividiu aquela idolatria, a igreja continuou firme. E continuou. E aí começou os nomes de denominações, temos milhares e milhares de placas de igreja. O pessoal fala, não é placa que vai para o céu, é óbvio que não. Quem vai para o céu é aquela pessoa que está acesa em Cristo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele permitiu a criação de vários tipos de denominações evangélicas para alcançar vários tipos de perfis humanos. Então tem uma igreja mais para um cara que é mais quietão, tem igreja para ele assim. Tem um cara mais doido, outro rodopiar, terno e gravata, tem para ele isso aí. Tem nós, worship, com pop rock, da estrela, né, Léo? Glória, tem. Porque Deus, Ele quer alcançar todos. E aí, aonde tu vai tem igreja, cara. É tudo que é tipo de igreja. É o tabernáculo de Davi. É o tabernáculo, é a rocha ungida, é a coluna de fogo. Cara, é lindo de ver. Quando eu vou visitar cidades assim, tu vê que coisa mais linda, cara. É tudo que é tipo de igreja. Isso mostra o quê, Juliano? Que de lá para cá, o fogo se manteve aceso. Aplaudir a Deus por isso, não? Nós estamos aqui agora. Você está agora numa igreja chamada Igreja Aviva. Você repare, queridos, que Deus, há 2.000 anos atrás, faz todo um projeto. O apóstolo Pedro prega, Tiago prega, João prega, levantam discípulos, o apóstolo Paulo prega, levanta discípulos, e surge um cara chamado Inácio de Antioquia, Pedro, que ele estava em Éfeso, pastoreando a galera, foi para Roma pastorear a galera, e aí os caras falaram assim, ei, para de ser crente, que senão vão mandar você para os leões, vão devorar você através dos leões lá. Aí o Inácio de Antioquia falou assim, por amor a Cristo eu só peço uma coisa, não tape a boca deles, que eles me engulam vivo por amor a Cristo. Aí você vai vendo, queridos, a geração de cristãos, heróis da fé, igrejas e mais igrejas.
cada geração surgindo, e a Bíblia fala, Deus é Deus de geração em geração. Entra uma geração, Renato, Deus é Deus. Entra outra geração, Jesus continua o centro. Agora somos uma geração, meu Deus, muita inteligência artificial, modernidade, robô. Saiba de uma coisa, Jesus vai continuar mandando na terra. Enquanto nós estivermos aqui, Jesus continua mandando. E quando nós sair, Ele continua mandando também. Então, é interessante quando nós analisamos tudo isso, porque todas as pessoas possuem acesso a essa oportunidade de ter a vida acesa. E como é que funciona essa vida acesa? São 5 subpontos. O primeiro é convencimento. A Bíblia fala como crerão se não há quem pregue o Evangelho. Então todos nós vamos cruzar em algum momento pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, seja ela pregando, Léo, na igreja, pregando num grupo, pregando na rua. Léo, antes de me converter, eu acho que uns 300 profetas passaram por mim. Na rua, em casa de festa, perto de cemitério, nativários, ei, você tem que entregar a vida para Jesus. Ei. Muita gente orando por mim, muita gente orando. O Edson tem que se converter, Eu lembro que tinha um cara que falava assim, ó, temos que orar pelo Edson, que se ele é maluco assim por Satanás, imagine por Cristo. E os caras oravam. Quando eu me converti, eles falaram assim, nós estávamos orando por ti. Agora, nós queremos que você seja mais louco que tu era do que quando tu estava no mundo. Era assim. Então, mas alguém teve que pregar para mim. Ninguém é obrigado a se converter. Nós não estamos vivendo numa coisa chamada teocracia. Nós estamos vivendo uma coisa chamada demôniocracia. Democracia é quando o povo escolhe seus representantes. Você acredita nisso? Mas nós não estamos vivendo numa teocracia que as pessoas são obrigadas a serem crentes ou estão fora da nação. Tem locais na Arábia Saudita, locais do Oriente Médio, né? Se tu não se dobra ao Deus, aquela fé, você é expulso, chicoteado, até morto. Isso é teocracia. Impor a fé de modo estatal para todos que estão vivendo, que são habitantes daquele país, daquela cidade. Isso é teocracia. Deus não quer isso. Porque quando você impõe honra, você perdeu honra. Honra não se impõe, honra se conquista. E Jesus nunca vai impor nada. Jesus, ele vai convencer. Se você não se convencer que Jesus é o melhor para a tua vida, ele não vai te obrigar a isso. Porque quando você obriga, você não tem o coração. Lembra quando Jesus estava caminhando assim, daí Pedro olhou para Jesus, quantas espadas levar, Senhor? E Jesus disse, leve só uma. Ele falou, nossa, Jesus estava aprovando o porte de arma. Não que está errado o porte de arma, está tudo certinho, você tem porte certinho. Mas ele falou o seguinte, não adianta eu falar para Pedro tirar a espada agora. Ele vai me obedecer por força. Eu tenho que convencer ele que ele tem que deixar de ser violento. Tanto é que deu 2 minutos depois, ele arrancou quase a cabeça de um cara com a espada. Mas o cara fez assim e foi a orelha. Todo mundo acha, nossa, para que bater a orelha? Ele queria decepar o cara. Esse era Pedro, né? Mas passa o tempo, ele entende então, por ele mesmo, pelo poder do Espírito Santo, que o problema dele não era ele ter uma espada na mão, era ele ter uma espada no coração. E aí Jesus esperou o Espírito Santo agir, quando ele fala para ele mesmo, cara, eu sou muito brabo, eu sou muito irado, eu tenho que parar com isso, e foi transformado. Então, quando você tem acesso à pregação, sabe aquela hora que Deus usa uma pessoa, ou você lê a Bíblia, ou você lê um livro, ou você vê um vídeo, é aquela hora que você fica, é isso aí, eu tenho que mudar. Essa pessoa me descreveu agora. Às vezes a gente recebe os relatórios dos visitantes que vêm nos visitar. Aí os caras botam assim, cara, parece que o pastor sabia a minha vida, alguém contou para ele. Gente, para mim ninguém contou, mas para ele pode ter certeza que sim. A gente não sabe o que acontece com a vida das pessoas. Mas por que significa isso, Cássio? Alguma palavra desceu no coração, Lu, que
que Deus convenceu aquela pessoa. Então, esse é o primeiro passo, é quando você é convencido que você está apagado, que a tua vida espiritual está zerada, que a tua vida espiritual está desgraçada. Gente, eu conheço um monte de rico aí, que tem tudo, tem carrão, tem helicóptero, tem tudo para imaginar. Aí tu olha para dentro do olho dos caras, o olho vazio. Porque eles não têm o que é o principal para uma pessoa ter, que é o Espírito Santo. Eles têm apenas dinheiro, apenas bens, mas tu vê que dentro deles não tem o Espírito Santo. Então, quando você é convencido, cara, eu posso ter tudo, mas falta o Espírito Santo. Quando tu começa a entender, cara, está faltando essa presença na minha vida, você foi convencido. Aí depois do convencimento, vem algo chamado arrependimento. E aí que vai ser interessante. No convencimento, então, o fogo começou a pegar. Poxa, realmente eu sou mequetrefe, realmente eu preciso mudar minha vida, realmente eu tenho muita coisa para abandonar. Realmente, cara, estou convencido pelo Espírito Santo dos meus pecados, das minhas fraquezas. Isso é convencimento. Por isso existe aquela expressão, né? Muitos são convencidos e não convertidos. Por quê? Eu me convencer que eu preciso mudar é uma coisa. Eu mudar é outra. E aí o arrependimento é quando você pende para trás. Tu está indo para um lugar que a tua vida, você está agindo de modo a fazer coisas erradas, aí você é convencido e você começa a vir para trás. Você começa, não, eu vou parar. Eu estou arrependido. A primeira pregação de Jesus Cristo na terra não foi seja um sucesso, não foi tenha dinheiro, não foi seja um grande doador, foi arrependei-vos. Porque próximo está o reino dos céus. A primeira palavra que Jesus abriu a boca na sua pregação foi arrependam-se. Ou seja, creram na minha palavra? Sim. Concordam com a minha palavra? Sim. Então agora vivam ela. Nós temos muitas pessoas que concordam, que admiram a palavra, até respeito. Tem pessoas que até transferem para frente a palavra, mas não vivem ela. E aí começa o arrependimento. Quando tu começa, não, cara, eu não quero só ouvir, eu não quero só estar convencido que isso é errado. Eu quero me arrepender. Isso que eu fui convencido pelo Espírito Santo que está errado, eu quero então abandonar. Isso que eu fui convencido que não devia ser feito, eu vou parar de fazer, vou parar. Aí o outro ponto é conversão. E aqui que vai entrar agora uma coisa interessante, que eu acho legal. E depois de tu se convencer, tu começar o processo de arrependimento, você vai para aquilo que eu chamo de conversão. O que é conversão? É aquele momento, e aqui que entra uma coisa maravilhosa, Cássio, e você decidiu, não. Minha família não crente que me perdoe, Fran. Meus amigos bebuns que me aturem. Meus amigos noiados que me perdoem. Mas eu vou para Cristo. Eu quero é Deus. Eu vou. Quando é que é o batismo, pastor? Quando que é o dia do batismo? Esse velho homem vai morrer. Aí publicamente o cara vai lá, naquele ato profético, alguém batiza, morre aquele homem sem Cristo, levanta um novo homem em Cristo, de modo público, todo mundo vê, o diabo vê, os não crentes vê, os crentes vê, Deus vê, a pessoa se auto-vê, e ela tomou uma decisão. Não volta atrás mais. Conversão é você estar indo de carro para um lado, aí você, opa, está errado isso aqui. Você liga ou pisca para a direita e faz a volta. E vai para o caminho que te cabe. O apóstolo Paulo fez isso, né? Considero tudo que eu fui como esterco. Você veja só. Pensa você, Cássio. Ele era pós-graduado, mestrado, doutorado em estudos judaicos.
ele era um cara respeitadíssimo em toda Israel, Léo. Ele olhou para ele e disse: tudo que eu aprendi aqui, sem Cristo, eu considero esterco perante a presença linda e graciosa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mesmo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Bom, aqui daí, você então, é aquele antigo homem, aquela antiga mulher. Sempre digo que às vezes a pessoa nasceu, né, com pais cristãos, foi desde pequenininho colocado no kids e só fluiu. Nunca foi para o mundo, nunca foi para a festa. É muito mais lindo isso, né? Não tem muita consequência, né, Fran? Mas mesmo essa pessoa tem que entregar a vida para Jesus um dia. Um dia eu falei: Benjamin, um dia tu vai batizar nas águas. Ele: ai, mas eu não na água? Eu sei, filho, agora é meio assustador, né? Tu vê o pessoal caindo, voltando. Um dia tu vai entender bem isso aí. Mas o meu filho, Cássio, ele vai ter que ter um encontro com Cristo. Comigo ele está tendo um encontro todo dia, Lu. Mas um dia, mesmo meu filho, sendo filho de pastores, ele e o Nata, eu sempre oro uma coisa todo dia: Senhor, eu peço por favor, que um dia o Benjamin e o Nata encontrem ao Senhor como eu encontrei. Eu quero que eles vejam o Senhor. Eu quero que eles amem o Senhor. Eu sei que eles estão no contexto de igreja, estão acostumados com a galera, estão acostumados com nossos pastores, que isso venha a ser sempre uma facilitação para que um dia eles vejam a tua glória. Eu quero ver um dia o Benjamin chegando: pai, eu quero entregar a vida para Jesus. Eu quero batizar nas águas. Eu quero ser um profeta. Gente, as crianças já amam a Jesus desde agora? Claro que sim, meu filho fala de Jesus, canta as músicas, o Nata canta, nossas crianças cantam, mas tem que haver aquele momento, né, Júlia? Que as crianças vão ter uma maturidade mínima para entender que ser crente tem um preço. Ser crente tem uma postura diferente de posturas que muitas vezes são de coleguinhas da escola, de professores lecionando, de chefes nas empresas, que são tudo mundano, falam palavrão, bebem, prostituição. Eles vão ter que entender que ser cristão é a melhor coisa, mas há um preço a pagar. Essa é a minha principal oração. Essa é a minha principal oração. Eu não me preocupo qual faculdade, Rua, meus filhos vão fazer. Eu não me preocupo qual vai ser os canudos que eles vão levantar. Vou ajudar eles sempre a serem grandes profissionais aonde eles quiserem ser. Se quiserem ser pastores, André, amém. Se quiserem ser jogador de futebol, amém. Eu vou incentivá-los. Isso para mim é o de menos, porque o máximo que eu tenho como pai é fazer eles serem crentes. Eu tenho que fazer tudo para que os meus filhos, e isso cabe a mim, eu tenho que ser o principal pregador, mas que um dia eles venham a encontrar Cristo. Por eles mesmos. E aqui eu falo, queridos, não existe berço evangélico quando o bebê não é evangélico. Ninguém vem do céu para a terra igual um evangélico. Só Jesus Cristo teve esse privilégio. Todo o restante é nós. E Cássio, e não adianta obrigar os filhos a serem cristãos. Porque muitos filhos de pastores e de líderes e de cristãos foram obrigados a ser crente. E quando eles fizeram 18 anos, o que eles fizeram? Saíram de casa. Foram para as faculdades, viraram comunistas. Por quê? Quando a fé é imposta, logo alguém vai se rebelar contra essa fé. Então, adolescentes estão aqui, jovens, e aqui eu falo às crianças, nós jamais vamos impor sobre crianças a fé. No batismo aqui, Léo, eu sempre falo, o que eu falo? Eu, pastor, sugiro não batizar antes dos 12. Eu sugiro. E se preferir botar para 14, 15, Cássio, mais tranquilo ainda, porque tu é autoridade. O senhor não vai chegar, pai, que tu não batizou. Não. Até os 18, os pais comandam. Por quê? É uma imposição? Não. Se tem um pai que, não, pastor, o meu filho já entregou a vida para Jesus, eu, pai, sinto. Amém, pode batizar com 7, com 6, conforme a criança entenda, fechou. Mas há um perigo nisso, quando você batiza o teu filho ou tua filha porque tu quer. E não porque ela quer.
O problema é que quando essa pessoa tiver 19 anos, e aí vira gay, vira lésbica, vira maconheiro, tu fica, nossa, onde foi que eu errei? Às vezes teu erro foi impor tua fé. Ninguém se baseia em ordens por juízo. As pessoas devem entregar voluntariamente a vida a Cristo. Se elas entregar a força, aí você vai ver todos os escândalos que você já conhece, que passa na mídia. Nossa, tal pessoa fez isso, mas como é que pode? Nossa, filha de uma pastora, filha de um pastor, como é que pode? Gente, às vezes você não conhece os contextos, né? Mas, fé imposta é atrair a rebeldia contra essa mesma fé. Eu não quero chegar nos meus filhos, Léo, vocês entreguem a vida para Jesus. Eu quero, Jane, que o meu filho veja eu amando Jesus e fale, pai, tu ama demais Jesus, cara, o que tem ali? É o meu jogo, Cássio, é o meu jogo. Falar de Cristo, do amor de Cristo. Ele vê a minha paixão gigante, pai, mas eu também quero. Lembra daquela história? Que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Quando Deus chega para Isaac, Isaac, eu sou o Deus do teu pai. Chega para Jacó, Jacó, sou o Deus do teu pai. Deus chega para Salomão, e Salomão fala, Deus, eu queria ter a mesma intimidade que o meu pai teve contigo. Me dê sabedoria. Gente, é lindo isso aqui. Isso é lindo. Quando você se converte. Agora, depois da conversão, se há uma conversão, aí vai entrar o ponto mais interessante, que é a tribulação. Então você veja, estou falando aqui de crianças, né, que nascem na igreja e tudo mais, né? Mas é interessante que nenhum cristão, seja ele nascendo na igreja, filho de cristão, filho de pastor, ou que esteve no mundo e veio para a igreja, veio para Cristo, nenhum deles vai escapar de algo chamado atribulação. Tem a grande tribulação, que isso uma hora nós conversamos em Apocalipse, mas tem a atribulação, que é a dor de você viver algo que faz muitas pessoas se ofenderem com você. E aqui que vai entrar, queridos, o que Jesus disse lá no começo: não pensem que eu vim trazer paz na terra. Eu vim para colocar paz contra filhos. Vocês lembram? Nora contra sogra, irmão contra irmão. Jesus não está dizendo eu vim para destruir as famílias. Não, 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 não. Vamos traduzir agora de um jeito tranquilo. Eu vim para acender o fogo de avivamento em quem quiser ser aceso. Porém, eu não garanto que os teus familiares, os teus amigos, os teus colegas, os teus professores vão aceitar você ser aceso. Eu não garanto. E se o teu caso for esse, de você, com a tua fé, você entregar a vida a mim, parar de ficar naqueles pecados que você ficava com as tuas famílias lá, com os teus parentes, com os teus amigos, se você parar e isso ofender eles, e eles ficarem bravos com você, eles rejeitarem você, ou eles tentarem trazer você de volta da onde você saiu, então eu digo, perca a sua família, mas não perca a sua salvação. Perca seus amigos, mas não perca o Espírito Santo. Perca, se possível for, até teu emprego, perca a tua faculdade, mas não perca Jesus. Aqui que vai entrar, queridos, a parte da atribulação. Tem pessoas que muitas vezes, eu sempre digo na era assim, ó, tem muita galera que quer manter a family e a igreja. Aí eles ficam fazendo uma política, sabe? Não vem na igreja, mas também, tipo assim, vem de vez em quando, vai de vez em quando, e tipo assim, faz uma política. Continua bebendo por fora, continua debaixo do papaizinho, mas também continua debaixo de Jesusinho. Sabe aquela pessoa conivente, sabe aquela pessoa permissiva? Eu vou fazer uma política aqui para que os meus familiares não se ofendam comigo. Até vou beber uma cervejinha de vez em quando, qual é o problema? Uma Heinequinha, eu não estou bêbado, pastor. Só levanto uma Heinequinha para não deixar minha família braba.
Ah, não, vai ter um evento topíssimo na igreja, mas tem um evento na família. Eu vou para a família. Galera, a Bíblia diz o seguinte: não se pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a um e odiar o outro, ou você vai odiar o outro e servir a um. Há um preço a ser pago. Se você é uma pessoinha que tem medo de cara feia, sinto informar, você não pode ser cristão. Não, eu não quero acabar com a tua expectativa. Se você tem você tem medo de cara feia, de bico, de gente te rejeitando, de gente te condenando, de gente te mal interpretando, cara, respondo para você: não seja crente. Seja comunista, seja globalista, seja feminista, seja o que tu for, mas crente não. Porque, gente, eu acabei de ler e fiz o Telecurso 2024. Quem disse isso? Vocês todos. Jesus. Então, quer ficar bravo com alguém? Fique com Jesus. Mas a gente sempre lembra que quando ficam bravos com ele, automaticamente ficam bravos com a gente. Né? Então, é normal. Só que eu falo assim, queridos. É maravilhoso ser cristão. Eu não fui cristão até 17 anos da minha vida, Cássio. Aprontei muita coisa. O mundo oferece muita coisa. Muitos prazeres. Muitos mundanismos. Mas o prazer que eu encontrei em Cristo fez eu esquecer todos os outros que eu vivi no mundo. O privilégio de você ser cristão, cara. Mesmo com as dores que você vive por ser crente. As perseguições. Pessoas falando mal de você. Pessoas querendo o teu mal. Tentando te interpretar errado. Mesmo assim, eu sei o que é uma vida sem Cristo. Todo sofrimento por Cristo vale a pena. Do que uma vida tranquila sem Ele. Eu sei o que é ser vazio. Thaís, eu sei o que é ser vazio. Quando eu estava lá chegando nos 17 anos, Cássio, eu notava aquele vazio e eu queria saber como é que eu fazia para preencher aquilo. Eu tinha amigos, ia em festa. Cara, eu era aquele adolescente malandro. Chegava nas festas, o carismático, o cara... não tinha nada que eu não quisesse, eu conseguia... Alessandro, vocês entendem? Olha quanto meu testemunho. Galera, eu chegava em casa e pensava... eu tenho um vazio dentro de mim. Tem algo errado aqui. Aí eu conversava com os meus amigos. Galera, você não sente que você tem um vazio? Pior que é, né? É estranho isso aí. Será que é o universo, é o cosmos? Sabe? E eu tentava falar, galera, tem algo que não está fechando. A gente faz festa, faz de tudo, cara, mas não está fechando. Aí eu comecei a ler livros do Seixo Nuye. Livros ocultistas, Cássio. Comecei a fazer de tudo para ver... e nada, né? Até que um dia eu tive a oportunidade de conhecer Jesus Cristo num acampamento de jovens. E quando eu entreguei a vida para Jesus, Léo, e o Espírito Santo veio, eu lembro que começou a vir um vento assim, uma ventania top, que depois eu descobri que só eu vi, ninguém mais viu. O Espírito Santo entrou em mim. Aí eu entendi tudo. Era isso que estava faltando. Eu lembro que no dia que eu me converti, eu estava de joelho num apelo assim. O Espírito Santo então veio. O culto acabou. Eu chorando, não parava de chorar. Quando eu levanto, não tem mais ninguém. Deixa todo mundo ir dormir. Eu fiquei tirado lá, galera. Só eu e o Espírito Santo. É aquilo que Jesus falou. Quando tu encontra um tesouro, Léo, tu vende tudo para ficar aquele tesouro. Naquele momento eu pensei, agora nada mais me importa mais do que Jesus Cristo. Em um mês, perdi 40 amigos. Amigos de infância, Maico. Tem fotinha, nós de fralda, tudo assim, as mães. Amigo de infância, cara. Eu preguei para os caras, todos. Vem para Jesus. Não, tu bateu a cabeça. Fizeram lavagem cerebral em você. Aí Deus falou comigo, viu? Tua parte tu fez. Agora saia daí. Senão eles vão te derrubar. E tive que então renunciar a amizades de infância, Cássio.
Então, às vezes eu vejo a galerinha, eu tenho meus amiguinhos que eu não consigo largar, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu passei por isso, queridão. É difícil, sim, é. É difícil. Familiares que tive que renunciar, é difícil. Que não aceitam a tua fé. Rodrigo, é difícil. Sonhos que tive que desistir porque eram baseados em mim e não em Cristo, é difícil. Projetos que eu achava que eram meus, e quando eu descobri que não eram meus, que não eram de Deus, mas meus, né? Doeu, mas tive que renunciar. Pessoas que me amavam quando eu não era crente, Fran, e hoje me odeiam. Quando eu não era crente, galera, eu tinha fãs, amado, quando eu não era crente. Eu era aquele cara que aprontava, o bagunceirão, entendeu? Eu sempre fui um líder assim, cara, eu aprontava. Só que na época eu liderava para aprontar. Gente, eu fazia projeto mundano com a galera, e a galera vinha junto. Eu desenhava os projetos e tudo dava certo. Quando eu comecei a fazer projeto para Cristo, esses caras me odiaram. Eu lembro muito bem, quando meus amigos falaram assim, cara, eles fizeram alguns testes comigo, né? E eu disse não. Não vou contar o que foi. Aí eu falei assim, não. Ah, por quê? Faça. Não. Porque agora eu tenho Jesus. Tenho Jesus. Aí os caras olharam um pro outro. Galera, pode ter certeza que esse cara se converteu. Porque ninguém negaria isso que nós oferecemos. Entendeu, Vitor? Eu disse não. Ela disse assim, ó. Não! Aí os caras olharam e disseram, Edson, tu se converteu mesmo. Que ninguém negaria isso. Né? Eu sei. O antigo Edson, tu sabe, né? Mas eu sou um novo Edson agora. E digo não com toda a sinceridade do meu ser. Porque agora eu conheci algo muito mais top do que vocês enxergam no mundo. Mas, evidente que se perde muita coisa. E não adianta você ficar tentando fazer esse jogo político, de manter teus amigos do mundo, os amigos da igreja, de manter pessoas familiares que te odeiam, porque tu tem medo de cara feia, e manter a igreja. Não tem como. Uma hora vai ter que haver o corte do cordão umbilical que você estava no mundo. Tanto é, Alessandro, que quando Jesus fala que nós temos que nascer de novo, Nicodemos disse, é possível entrar no ventre de minha mãe? Não, tu não entendeu. É nascer da água do Espírito. E de fato, quando tu nasce para Cristo, tu tem que cortar o cordão umbilical do mundo. Então, quando uma pessoa se desvia, esses tempos vieram para mim assim, pastor, tu viu aquele casal lá? Encontrei no supermercado, cheio de Heineken, pastor, indo em festa de sertanejo, mundano. Meu Deus, fiquei chocada. Pois é, você ficou chocado, eu já sabia há muito tempo. As pessoas, elas não se desviam quando você vê. Elas se desviam dentro delas. Uma pessoa desviada não é aquela que sai da igreja, é aquela que sai da presença do Pai. E elas podem estar na igreja. Muitas pessoas estão na igreja, mas o coração não está aqui. É tipo assim, eu vou na igreja que é uma coisa socialite, sabe? Sabe, Léo? É top, né? Meu chefe, tô na igreja, tô na igreja. Sou uma pessoa boazinha, tá vendo aí, ó? Mas o coração não está em Cristo. O coração não está na igreja. O coração não está no sacrifício. Lembra uma vez que nós discipulávamos uma menina em Curitiba, eu e a Cíntia, e ela só falou assim, Edson, Cíntia, minha mãe está doente, e se ela morrer, eu vou me desviar. Eu só falei assim, viu? Que Deus dê toda a saúde para tua mãe. Tanto ela está viva até hoje. Oramos, mas viu? Não fala isso. Você está colocando tua mãe acima de Deus. A tua salvação está na tua mãe. Não faz isso. Honra a tua mãe, estamos juntos. Vamos orar por ela. Mas jamais fale,
Se isso acontecer, eu me desvio. Galera, se existe alguma coisa nessa terra que possa acontecer, que vai fazer tu se desviar, eu tenho que lhe dizer, esse é teu Deus, e não Jesus Cristo. Pode acontecer coisas que vão nos entristecer? Pode. Pode acontecer coisas que vão nos chocar? Pode. Jesus disse, no mundo teremos aflições, não tem problema ficarmos tristes, aflitos, desanimados, desesperançosos, mas isso nunca pode ser um motivo para você abandonar Ele. Se Jesus falou, se Jesus deixou claro, ei, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, vim botar esse contra aquele, quem amar mais alguém do que a mim não é digno de ser meu seguidor. Você pode ter tudo, mas que esse tudo não te afaste dele. Esse que é o jogo. Se você começa a botar esses entulhos diante de ti, daqui a pouco o fogo apaga, daqui a pouco a brasa apaga, e aí só fica a fumacinha, que um dia foi aceso um fogo. Vamos à conclusão. Aliás, tem mais um ponto ainda antes, unção, isso. Então, se você passa da atribulação, aí que está o jogo. Quando você, então, supera, e você mostra, né, Léo, que você venceu, que você superou aquilo, que você tem Cristo acima de tudo e de todos, finalmente, então, você vai receber sobre ti algo chamado unção. Um poder maior, sobrenatural de Deus, que vai te dar moral para você pregar para outras pessoas. Porque, cara, se você não consegue abandonar a tua família por Deus, que moral tu vai ter para pregar sobre Jesus Cristo? Se tu não consegue abandonar o dinheiro por Deus, que moral tu vai ter para pregar sobre renúncia? Se tu não consegue falar que tu tem que abandonar um emprego por Jesus Cristo, enfim, amizades, familiares, que moral tu vai ter? Zero de moral. Agora, se você na prática vive isso, se Deus viu que você não trocou Ele por nada, Ele derrama unção em ti. E aquilo que tu prega, acontece. Pessoas vão ouvir. Pessoas vão prestar atenção. Pessoas vão analisar a tua pregação. Ah, mas eu quero ganhar pessoas para Jesus. Ganha você antes. Será que você ganhou você mesmo para Jesus? Para depois ganhar outros? Ah, mas eu quero ganhar pessoas para a minha igreja, mas tu nem vem. Uma celebração sim, 3 não. PG, só visita. Evento, parece que é coisa do diabo, não aparece. Mas quer trazer para a igreja. Galera, unção tem a ver com eu ter moral, prática, para mim pregar para as outras pessoas. Conclusão, vamos lá. Seu fogo de amor por Jesus acendeu. Cabe a você pagar todo o preço necessário para mantê-lo aceso. Galera, eu volto a falar aqui. Na caminhada cristã, eu como pastor, vi muita coisa. Deus me direcionou, Juliano, a tomar decisões diversas. Coisas muito difíceis para seres humanos normais entender. Tem pessoas que falam, poxa, pastor Edson é muito ditador, é muito impositor, não sei o que, não sei o que. Nossa, a igreja viva, não sei o que. Estamos só seguindo o que a Bíblia diz. Mas vocês lembram que eu falei? Jesus quer destruir famílias? Não. Jesus quer destruir teus amigos? Não. Jesus quer destruir teus sonhos e tudo? Não. Ele só quer que você se centralize nele, fique com ele, e se caso um familiar não quiser que você fique com ele, e ele está quase te tirando de Cristo, aí você vai ter que entre Cristo e o familiar, Cristo. É isso, gente. Entre Cristo e meus amigos, Cristo. Muitos pensando que podiam carregar tudo nas costas, hoje estão desviados. Muitos achando que podem carregar familiar mundano e Cristo, amizades mundanas, estão desviados hoje. É que nem aquela dinâmica, né? Quando uma pessoa sobe numa cadeira, aí a outra tenta puxar para baixo e a outra tenta puxar para cima. Quem que tem mais força? O que está embaixo.
Infelizmente, se você acha que pode bater de frente com amigos não crentes, que pode ficar em cima deles o tempo todo, em cima dos familiares não crentes o tempo todo, fazendo concessões, fingindo que não vê certas coisas, para não chocá-los, para não ofendê-los, sinto lhe dizer, você já caiu. Eu não quero que meu papai e minha mamãe fiquem bravos comigo por causa da minha fé. Tu não tem fé, então. Fé sem obras é morte. Mas eu não quero que meu papai e minha mamãe, eu não quero que meus irmãos, não quero que meus parentes falem mal da minha igreja, então eu não vou nem falar nada, aqui eu vou ficar quieto, eu não vou mudar em nada. Tu não tem fé. Ou você está aceso ou você não está. É impossível chegar perto de um fogo sem sentir o calor dele. Se as pessoas não sentem absolutamente nada quando estão perto de ti, você não acendeu ainda. Você não acendeu para o Evangelho, você não acendeu para o Espírito Santo. Vai dar desconforto? Vai. Eu sei muito bem. É triste você ver pessoas brabas porque você vive a verdade, mas eu me coloco naquilo que o apóstolo Paulo disse em Gálatas, né, Léo? Acaso vou agradar a homens? Eu prefiro que Deus se agrade comigo do que homens. Em outros textos ele fala assim, ó, busquem em tudo que os homens aprovem você. O teu chefe, né, Léo? Os teus colegas de serviço. Não está dizendo para você sempre ser um rebelde contra o sistema. Não, seja um bom funcionário. Que as pessoas até não crentes te aprovem. Mas o apóstolo Paulo está falando o seguinte, se para buscar a aprovação de Deus, ter homens que vão me desaprovar, eu prefiro então a desaprovação deles para a aprovação de Deus.